Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje está um pouco diferente. Pois é, trago notícias, informações bem diferenciadas para vocês. Não sei se vocês recordam, mas na página 146 nós tínhamos um box do Aprenda Mais e nele falava um pouquinho a respeito do manual de redação e estilo que foi lançado em 1990 pelo jornal Estado de São Paulo, que se tornou muito conhecido porque realmente virou uma diretriz, um manual real de escrita dos textos jornalísticos, né? Diversas pessoas passaram a adotar as regrinhas que estavam, né, dispostas nesse manual. E eu achei tão interessante porque lá na página 146 nós tínhamos apenas um trecho, né, um pedacinho desse manual, com algumas das informações que foram consideradas mais importantes pelo Lécio. Mas eu achei tão interessante que eu resolvi ir atrás do manual, né, e trazer o manual para vocês. Então, nós vamos analisar hoje o manual mesmo de redação e estilo original do Estado de São Paulo, lançado lá em 1990, e vocês vão ver que não são apenas essas dicas que estão aqui na página 146, existem diversas outras dicas que o manual entrega para quem quer escrever um texto jornalístico que esteja enquadrado dentro do estilo, que não fuja das características desse gênero. E por que essa aula? Porque a gente vai conseguir se aprofundar num material que é muito interessante e também vai ajudar você que ainda não produziu a sua notícia a tirar alguma dúvida que você ainda tenha e conseguir dessa forma concluir a atividade. Então, nós estamos aqui, essa é a versão da terceira edição. Nós temos aqui as informações da contracapa. No sumário, nós temos a apresentação, o prefácio, o capítulo 1 com as normas internas de estilo, o 2 com o uso da crase, o 3 com os 100 erros mais comuns na hora de produzir o texto jornalístico, o 4 com o guia de pronúncia, o 5º escreva correto, escreva certo, pesos e medidas e a bibliografia. Nossa tia, são 399 páginas, nós vamos ver tudo isso? Não. Eu vou focar basicamente naquilo que o livro trouxe para vocês, que são as instruções gerais, né, que o manual traz e que eu também vou explanar para vocês, só que de uma forma mais abrangente. Vejam aqui, as ilustrações mesmo reais, bem antigas, do jornal, a forma como ele foi produzido, mesmo divulgado, apesar de ser a terceira edição. As edições, gente, para quem não sabe, elas são feitas numa tentativa de ir atualizando, tá? O texto às vezes passa por um acordo ortográfico, alguma coisa assim, um material que não era tão interessante passa a ser, também é modificado e assim sucessivamente. Então, no capítulo 1, nós temos aqui as normas internas e de estilo, que é realmente como que o Estado de São Paulo quer, como esse jornal quer que os textos vinculados por ele sejam escritos, sejam divulgados. Então tem uma série, né, de informações que a gente não vai se ater, porque o nosso foco está aqui, nas instruções gerais. Vocês vão ver que existem várias instruções. 25, 35, 46, 49. Vejam, 49 instruções de como que você escreve, sendo que tem as instruções específicas também. Aqui são só as instruções gerais. Então, vamos lá. Primeira instrução. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar da melhor forma possível. Então, número 1. Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use frases curtas e evite intercalações excessivas ou ordens inversas desnecessárias. Não é justo exigir que o leitor
Faça complicados exercícios mentais para compreender o texto. Lembrem-se que quando nós escrevemos notícia, principalmente esse gênero notícia, nós estamos jogando ali com o tempo que o leitor tem para ficar por dentro dessa informação. Então, muitas vezes o leitor quer ser informado, mas não tem muito tempo, não dispõe de muito tempo. Então, é realmente necessário que a gente seja objetivo, direto ao ponto, sem muito rodeio, sem muita, entre aspas, enrolação. Segundo, construa períodos com no máximo 2 ou 3 linhas de 70 toques. Esses 70 toques estão relacionados lá à métrica, né? Não sei se vocês lembram desse conteúdo, mas dentro da morfologia, quando a gente vai estudar lá a estrutura de uma palavra, a gente vê quantas sílabas fonéticas ela possui. Então, esses toques estão relacionados a essas sílabas fonéticas. Quantidade de vezes que a pessoa vai movimentar os lábios para poder falar aquela palavra. Ou seja, quanto mais palavras extensas estiverem escritas, palavras grandes de difícil compreensão, mais complicado vai ser para a pessoa entender, e assim sucessivamente. Os parágrafos, para facilitar a leitura, deverão ter 5 linhas cheias, em média, e no máximo 8. A cada 20 linhas convém abrir um intertítulo, ou seja, um tópico, um subtópico dentro daquele conteúdo. Terceiro ponto, a simplicidade é a condição essencial do texto jornalístico. Lembre-se de que você escreve para todos os tipos de leitor e todos, sem exceção, têm o direito de entender qualquer texto, seja ele político, econômico, internacional ou urbanístico. Essa dica é muito importante, gente. Não é porque o nosso texto é simples, tem uma linguagem simples, atrativa para todo o público, que você vai perder a qualidade do seu texto. Não é assim que funciona. Quando você consegue trazer a notícia, trazer uma informação em uma linguagem acessível, simples, que todo o público entenda, que todas as pessoas de faixa etárias distintas, criações distintas, vindo de locais diferentes do país, entendam aquela notícia, você conseguiu atingir o seu objetivo, que é transmitir a informação para o leitor, ok? Então, não é porque nós estamos tratando de uma informação, por exemplo, de uma notícia da área econômica, que tem muita informação técnica, que tem muitos contextos técnicos, informações muito precisas, que você vai escrever numa linguagem que ninguém entenda. Se você fizer isso, não conseguirá atingir o seu objetivo, que é transmitir aquela informação, aquela notícia. Quarto ponto, adote como norma a ordem direta. Qual que é a ordem direta? Sujeito e predicado, por ser aquela que conduz mais facilmente o leitor à essência da notícia. Dispense os detalhes irrelevantes e vá diretamente ao que interessa, sem rodeios. Mais uma vez, seja objetivo. A notícia interessa para as pessoas porque elas sabem que vão conseguir obter uma grande informação, com uma grande quantidade de informação mesmo, de conteúdo, em pouco espaço de tempo. Então, elas sabem que se pararem para ler uma notícia, elas vão conseguir obter informação em um curto espaço de tempo. Então, não engane o seu leitor. O leitor realmente está esperando obter uma informação precisa, consistente, de qualidade, confiável, e que você consiga transmitir essa informação com o mínimo de tempo possível, o máximo de informação com o mínimo de tempo. Quinto ponto, a simplicidade do texto não implica necessariamente repetição de formas e frases desgastadas, o uso exagerado de voz passiva, olha aí, gente, será iniciado, será realizado. Que tipo de voz passiva é essa? A voz passiva analítica, aquela construída com o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Pobreza de vocabulário e etc. Com palavras conhecidas de todos, é possível escrever de maneira original e criativa.
e produzir frases elegantes, variadas, fluentes e bem alinhavadas. Nunca é demais insistir. Fuja, isto sim, dos rebuscamentos, dos pedantismos vocabulares, dos termos técnicos evitáveis e da erudição. Ou seja, evite escrever palavras que fazem parte daquele português padrão, daquela linguagem mais rebuscada, porque esse português, infelizmente, não é acessível para a grande maioria das pessoas. E a notícia, por estar vinculada em um objeto midiático de grande alcance, um jornal, uma revista, hoje em dia o site, ela precisa estar acessível para todos. Então, se ela está num veículo que vai atingir, abranger muitas pessoas, ela também precisa estar escrita de uma forma que todas essas pessoas consigam entender, que seja clara a notícia para todas elas. Tópico 6. Não comece períodos ou parágrafos seguidos com a mesma palavra, nem use repetidamente a mesma estrutura de frase. O que acontece aqui, gente? A leitura fica enfadonha, cansativa. Você está falando sobre o tema de agricultura, por exemplo, aí você vai ficar repetindo o tempo todo a palavra agricultura. A agricultura brasileira, a agricultura da região, não é interessante. A pessoa não vai se sentir estimulada para ler, porque você está fazendo uso de uma palavra dentro de uma notícia que é um texto curto, objetivo, e está fazendo ali a repetição desnecessária daquele termo por várias e várias vezes. Isso vai causar, vai fazer com que o leitor fique cansado, enfadado daquela notícia e que desista de ler, realmente abandone a leitura no meio ou nem termine o texto. Não é interessante, tá? A gente precisa evitar a repetição de termos que são ali desnecessários. Você pode usar elipse, omitir o termo, que mesmo assim não vai prejudicar o entendimento. Você pode utilizar um pronome, por exemplo, para fazer referência a um termo que foi dito anteriormente. Então, tem várias formas de se estruturar um texto sem que haja necessidade de repetir palavras de forma cansativa, enfadonha e etc. 7º ponto. O estilo jornalístico é um meio termo entre a linguagem literária e a falada. Por isso, evite tanto a retórica e o hermetismo como a gíria, o jargão e o coloquialismo. É muito difícil escrever um texto que esteja nesse limite. Porque o que o 7º ponto nos diz? Que a notícia, ela tem a objetividade, digamos assim, de ser um texto mais do dia a dia, do cotidiano, mas ela também não pode se entregar às gírias, ela não pode se entregar ao jargão, às palavras que são ditas no dia a dia, entre grupos, entre sessões de pessoas que não são do conhecimento do grande público, palavras que não estão dentro de uma linguagem padrão. Então, na notícia, a gente não pode entrar no português estritamente formal, colocando aquelas palavras de difícil compreensão, que só quem realmente é um grande estudioso para poder compreender, como também a gente não pode fugir para gírias, fugir para aquelas palavras e expressões que são ditas no cotidiano, no nosso linguajar, por exemplo, quando nos comunicamos em grupos de pessoas que têm a mesma idade que a gente. Enfim, é muito difícil porque ela precisa estar ali como um meio termo. Nem pode ser uma coisa rebuscada demais, como também não pode ser algo estritamente informal. 8º ponto. Tenha sempre presente: o espaço hoje é precioso, o tempo do leitor também. Despreze as longas descrições e relate o fato no menor número possível de palavras. E proceda da mesma forma com elas. Por que opor veto a em vez de vetar apenas? Ó, um exemplo que ele nos deu. Eu posso escrever uma frase, por exemplo, que tenha o mesmo sentido, utilizando palavras rebuscadas e palavras do nosso linguajar
mais comum, digamos assim, mais acessíveis, como é o caso aqui de oporvetuar, que tem o mesmo sentido do verbo vetar, que é impedir, colocar um empecilho, entende? Então, nesse caso, o tempo do leitor é o que vai ditar como que vai ser também o tempo da notícia. Se o meu leitor não tem muito tempo para dispor, para ler, para analisar o texto, eu também não posso escrever um texto que seja extremamente longo, porque ele vai atrapalhar o tempo do leitor, tá? Então, lembrem-se disso. O leitor precisa estar informado com o máximo de informações possíveis no mínimo espaço de tempo, tá? 9º ponto. Em qualquer ocasião, prefira a palavra mais simples. Votar é sempre melhor que sufragar. Pretender é sempre melhor que objetivar, Intentar ou tensionar. Voltar é sempre melhor que regressar ou retornar. Tribunal é sempre melhor que corte. Passageiro é sempre melhor que usuário. Eleição é sempre melhor que pleito. Entrar é sempre melhor que ingressar. Então, todas as palavras que foram ditas aqui são sinônimos. Somente a diferença entre elas é que uma está enquadrada nesse linguajar padrão, nesse português mais rebuscado, enquanto que a outra é mais comum. Não está dentro das gírias, mas é uma palavra mais comum, mais usual, cotidiana. 10º ponto. Só recorra aos termos técnicos absolutamente indispensáveis. E nesse caso, coloque o seu significado entre parênteses. Você já pensou que até há pouco se escrevia sobre juros sem chamar índices, taxas e níveis de patamares? Que preços eram cobrados e não praticados? Que parâmetros equivaliam a pontos de referência? Que monitorar correspondia a acompanhar ou orientar? Adote como norma. Os leitores do jornal, na maioria, são pessoas comuns. Quando muito com informação específica em uma área somente. Desfaça mitos. Se o noticiário da Bolsa exige um ou outro termo técnico, uma reportagem sobre abastecimento, por exemplo, os dispensa. Ou seja, quem vai escrever a notícia realmente precisa ter conhecimentos mais específicos sobre aquele conteúdo. Porém, quem está lendo a notícia não precisa ter esse conhecimento. Então, de quem é a função de traduzir, entre aspas, os termos? Do escritor. Então, quem vai pegar a notícia lá na fonte, o repórter que vai lá na fonte, pegar a notícia, ele tem essa missão de trazer em palavras mais simples para que o grande público consiga entender, porque esse é o objetivo, que as pessoas de casa, de todas as idades distintas, consigam, diante de um material, diante de uma notícia, ler e principalmente entender o que está escrito, tá? Escrito. 11º ponto. Nunca se esqueça de que o jornalista funciona como intermediário entre o fato ou fonte de informação e o leitor. Você não deve limitar-se a transpor para o papel as declarações do entrevistado, por exemplo. Faça-o de modo que qualquer leitor possa aprender o significado das declarações. Se a fonte fala em demanda, você pode usar procura, sem nenhum prejuízo. Da mesma forma, traduza patamar por nível, posicionamento por posição, agilizar por dinamizar, conscientização por convencimento, se for o caso, e assim por diante. Abandone a cômoda prática de apenas transcrever. Você vai ver que o seu texto passará a ter o mínimo indispensável de aspas, e qualquer entrevista, por mais complicada, sempre tenderá a despertar maior interesse no leitor. 12ª, procure banir do texto os modismos e os lugares comuns.
Você sempre pode encontrar uma forma elegante e criativa de dizer a mesma coisa sem incorrer nas fórmulas desgastadas pelo uso excessivo. Veja algumas: a nível de deixar a desejar, chegar a um denominador comum, transparência, instigante, pano de fundo e etc. Gente, eu não vou continuar a exposição desses tópicos porque muitos deles estão realmente direcionados para o repórter, né? Para a pessoa que vai produzir e escrever aquela matéria. O que eu quero que vocês entendam é que essas mesmas regras nós podemos utilizar em sala de aula quando nós estivermos nessa posição de produzir a notícia, de escrever esse texto jornalístico. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar essas instruções gerais em forma de fotos mesmo para vocês através do grupo, nosso grupo do WhatsApp, tá? Junto com o link da nossa aula de hoje. E eu não vou deixar nenhuma atividade. A minha intenção realmente é mostrar para vocês o manual que nós havíamos comentado lá na página 146 e tentar, através dessas dicas, dar mais luz para vocês no momento da produção, né, que vocês precisam fazer ainda hoje. Então, se vocês ainda persistirem com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? Lembrem-se, o nosso gênero textual, no caso, que é a notícia, precisa ser clara, precisa, direta, objetiva e concisa. Eu tenho que transmitir o máximo de informação para o meu leitor com o mínimo de tempo. Eu preciso tomar o mínimo de tempo dele e deixá-lo o mais informado possível. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, como já disse, podem entrar em contato comigo e até a nossa próxima aula.